Agora que eu tive que desligar a máquina, reiniciar para a gente conseguir abrir ele. Não sei o que aconteceu. De vez em quando ele tem esses problemas, mas graças a Deus agora tudo certo. Tudo bem com vocês? Tudo. Tá faltando só o Paulo, né? O nosso apresentador, o nosso professor de hoje. Deixa eu olhar aqui, porque eu também preparei, né, uma aulinha para vocês, caso tenha algum imprevisto. Eu trouxe o material para a gente não ter nenhum problema. Se for o caso, a gente coloca os meus slides para que a Ana está aqui, chegando. Sara, minha flor, obrigada. Paloma, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Pronto. Eu quero. Paulo, bom dia. Bom dia. Vamos lá começar? Preparado? Tomante. Liguem as câmeras, por favor. Já sabem das orientações. Você está em tela inteira. Deixa eu abrir aqui um pouquinho maior. Só um minutinho. Pronto? Podemos? Olá de novo, professora.
Olá, você está na minha tela do computador inteirinho. Pode começar. Pronome eu não entendi muito não, professora. Depois a senhora explica melhor aí. Certamente. Pode começar? Pode ficar à vontade. Peraí, deixa eu ver que tá na aula aqui. Eu tava levar foto, cara. Bom, olá, galera, tudo bem? Eu sou o aluno CESP, amigo de você. E hoje aqui eu vou explicar sobre o adjetivo e pronome. O adjetivo são palavras que se ligam ao substantivo para atribuir-lhe uma qualidade, um estado ou outras características. Eles podem ser locuções adjetivas que têm mais de uma palavra e orações adjetivas que possuem verbos nela. Exemplo. Nando Reis é um cantor e compositor paulistano. Aí, o paulistano é adjetivo, porque tem só uma palavra. O outro, Nando Reis é um cantor e um compositor de São Paulo. Lá é uma locução adjetiva, porque tem mais de um, de São Paulo. E Nando Reis é um cantor-compositor que nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Tem um verbo, nascer. Então, uma oração adjetiva. Certo? Mas é considerado adjetivo porque está caracterizado a Nando Reis. Tá certo? Sim. Eles podem flexionar em gênero, número e grau. O gênero pode ser feminino ou masculino, exemplo, música boa e filme bom. Masculino e feminino, música e filme, tá? Número, singular e plural. Cidade histórica, cidades históricas, viu? Número, certo? E em grau, comparativo, pode ser igualdade, superioridade e inferioridade, e também pode ser superlativo, relativo e absoluto, que pode ser analítico e sintético. Analítico, um exemplo o filme é muito interessante, e o sintético, o filme é interessantíssimo, tá bom? Cuidado que as palavras podem mudar de classe. Deve-se ter o enunciado, o contexto, antes de designar o enunciado. O sentido muda quando se altera a posição do adjetivo. Exemplo, ela era uma mulher grande. Aí o sentido tá que a mulher é alta. E ela era uma grande mulher. O grande aí agora está com sentido de notável. E aí, assim, encerra o adjetivo. A senhora quer falar algo para a galerinha aí? Ó, quando você fala sobre analítico e sintético, aí você diz assim, muito e os sufixos de aumentativo. Esse analítico, ele sempre vai estar marcado pelo advérbio de intensidade, né? Intensificador. Muito grande, muito bonito. Esse é o analítico. Quando a gente fala do sintético, a gente vai falar desses sufixos de... Professora, eu não tô conseguindo ficar com a câmera ligada porque o áudio fica travando. Tudo bem, Sara, tudo bem. Então, quando eu falo do sintético, a marcação dele é justamente esse sufixo de aumentativo, o imo, o érrimo. Esses são as marcações. Quando ele falou de Nando Reis, é um cantor paulista, aí ele já traz para a gente os adjetivos pátrios, né? Que a gente também trabalha com os adjetivos pátrios. Então, paulistano, piauiense, campo-maiorense, ele já vai trazer essa ideia de origem, de nacionalidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que não foi falado sobre o adjetivo. Só um minutinho. Deixa eu te colocar aqui do ladinho da minha tela. Tá aqui, ó. Ele tem as classificações, divisões, subclassificações. Eles podem ser classificados em primitivos e derivados, certo?
Paulo. Os primitivos, radicais por si mesmos, apontam qualidades, né? É como se a gente tivesse aquela questão também do substantivo que vai dar origem a outras palavras. Claro, triste, grande, vermelho. E os derivados que são formados a partir de outros radicais. A gente já viu o processo de formação de palavras e a partir dessas raízes a gente consegue fazer essa formação. Então aqui, ó, se eu tenho feliz, o infeliz, também é uma qualidade, é um estado, na verdade, e ele vai ser derivado da palavra feliz. Aí eu tenho infeliz, infelicidade. Azul, derivado, né, de azulado, derivado de azul. O simples, aqui, apresenta um único núcleo radical em sua estrutura. Apavorado, feliz. O composto aqui eu não destaquei, mas está aqui o composto. Eu estou falando só das classificações, tá, Paulo? Para ficar bem especificado. Apresentam pelo menos 2 radicais em sua estrutura. Ítalo brasileiro, socioeconômico. Nem sempre esses adjetivos compostos vão estar separados por hífen. Ele tem a sua estrutura diferenciada. A gente viu que nós temos a origem das palavras, a estrutura das palavras, que ela tem justaposição ou aglutinação. Então, muitas vezes, não é necessário que eu tenha a presença de um hífen para que eu tenha esse adjetivo composto, certo? Os adjetivos pátrios, como ele falou, de Nando Reis, é um cantor paulista, e eu lembrei dessa parte dos adjetivos pátrios, referentes a países, estados, regiões, cidades ou localidades, determinam origem ou nacionalidade de pessoas, de alimentos, né, pratos típicos. As flexões, ele falou, muito bem marcado, flexão de gênero, assumem o gênero do substantivo do qual se refere. A relação desse adjetivo é diretamente ligada ao substantivo. Uma mulher formosa, um homem formoso, uma professora ativa, um professor ativo. Quanto ao gênero, ele também tem a classificação muito parecida com os dos substantivos. Os adjetivos podem ser uniformes e biformes. Uniformes, uma forma para os dois, e biforme, 2 formas para cada um dos gêneros. Aqui, ó, os adjetivos biformes apresentam uma forma para o gênero feminino e outra para o masculino. O acréscimo do sufixo a ao radical vai determinar essa flexão. O homem honesto, a mulher honesta. Produtor inglês, a produtora inglesa. Já os uniformes possuem uma única forma para o masculino e para o feminino. Pássaro frágil, ave. O pássaro frágil, a ave frágil. O escritor ruim, a escritora ruim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do adjetivo. Flexão de número, como ele falou, né? Singular e plural. Concordam em número com os substantivos que modificam. Assumem a forma singular e plural. Político, corrupto. Políticos, corruptos. Salário digno e salários dignos. Os adjetivos compostos merecem maior atenção na formação do plural. E esse daqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque como a gente vai começar com as questões trabalhadas voltadas para o Enem, é uma das questões também que são cobradas. Os adjetivos compostos formados por 2 adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. Isso aqui é importante, isso aqui eu quero que vocês façam uma observação do lado do caderno de vocês, do material de vocês, porque isso é muito cobrado. Se eu tenho adjetivos e os 2, esse adjetivo composto. Se os 2 são adjetivos, somente o segundo elemento vai para o plural. No caso aqui, ó, clínica médico-dentária. O que vai para o plural é a segunda, fica clínica médico-dentárias. Não é todo o enunciado, não são todas as palavras que vão para o plural. Já os adjetivos compostos, em que o segundo elemento é um substantivo, eles são invariáveis também em número. Olha aqui, ó. Recipiente verde-mar. O que vai variar, o que vai para o plural é somente a primeira palavra. O substantivo. Recipientes verde-mar.
O demais aqui, ó, que se é só o adjetivo, ele não vai modificar, ele não vai flexionar. Tinta, amarelo, canário. Tintas, né? São várias, amarelo, canário. Então, nessa flexão de número, eu quero uma atençãozinha especial de vocês. Agora, flexão de grau, ele já falou, né? Quando se quer comparar ou intensificar as características atribuídas ao substantivo, os adjetivos sofrem variação de grau. O comparativo e o superlativo. Isso foi bem marcado pelo Paulo. Grau comparativo de igualdade, eu tenho as marcações tão e quanto. Ela é tão exigente quanto justa. Ela é tão exigente quanto ou como sua mãe. O de superioridade, seu candidato é mais desonesto do que o meu. Grau comparativo de inferioridade, somos menos passíveis do que eles. O menos, inferioridade, o mais. De superioridade, tanto quanto ou tão quanto eu tenho de igualdade. Por isso que são comparações. Essas comparações sempre têm dois termos para que eu possa ter uma ideia de igualdade. Aí no superlativo eu tenho ele absoluto. Quando ele fala de superlativo, é justamente esse aumento. Indica que determinado ser apresenta determinada qualidade em alto grau, transmitindo ideia de excesso. Pode assumir forma analítica ou sintética, também já falado. Analítico é a forma com a presença de um advérbio, que é o modificador, intensificador. Geralmente eu tenho muito, sempre eu vou encontrar nesses exemplos o muito. Você é muito crítico. Ou a prova de matemática, extraordinariamente, e a gente viu no processo de formação das palavras que esse mente, em algumas palavras, ele traz essa ideia de advérbio. A prova de matemática estava extraordinariamente difícil. Aqui no analítico. Já no sintético, é expresso com a participação de sufixos. A prova de matemática estava dificílima. Ou este piloto é velocíssimo. Muitos adjetivos, ao receberem um dos sufixos formadores dessa forma de superlativo, assumem a forma latina, como, por exemplo, os adjetivos terminados em vel. Esses assumem a terminação bilíssimo. Agradável, agradabilíssimo. Volúvel, volubilíssimo. Pronto. Aqui eu... Mais alguma coisa que você queira falar sobre os adjetivos, Paulo? Os colegas, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Sara, Pedro, Caio não veio, né? Deixa eu colocar aqui a observação. Não. Hoje são 11. Caio. Pronto, meu amor. Pode dar continuidade agora com o pronome? Posso. O pronome pode estar no lugar do nome. Ele pode substituir o nome, daí o nome, pronome. Eles podem acompanhar, substituir ou referir-se a uma palavra. Dessa forma, os pronomes podem estar divididos em pessoais, que indicam a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira. Exemplo, ele tirou nota baixa em gramática. O ele é pronome pessoal do caso reto. Dessa forma, os pronomes pessoais do caso reto têm função de substantivo. João foi trabalhar. Ele pegou Covid e morreu. Misericórdia! Meu Aí, Deus! o ele substitui o João. Uhum. Entendeu? Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ele ou ela. Né? Pronome pessoal do caso oblíquo tem a função de objeto de um verbo. Eles são o me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, ali, nós, conosco, vós, convosco. Ele tem a função de substituir um outro substantivo, que tem a função de objeto, complementando o verbo.
Se na frase necessitar você completar entre dois tipos de pronomes, sempre terá que ser um reto e um oblíquo. Por exemplo, tudo está bem entre mim e ele. E aí tem um caso reto e um oblíquo, tá certo? E é isso, tia. Pronto. E as outras classificações de pronome? E os de tratamento, e os possessivos, os demonstrativos. Ó, uma atenção especial, eu vou falar sobre isso também, uma atenção especial para os pronomes indefinidos e interrogativos. Como a gente está muito acostumado, deixa eu abrir aqui para todos vocês aparecerem aqui para mim, como nós estamos muito acostumados a trabalhar com os pronomes do caso reto, que foi bem exemplificado pelo Paulo e pelo oblíquo também, aí tem alguns que ficam esquecidos, como é o caso dos indefinidos e os interrogativos. Eu trouxe aqui, eu preparei também um material para que a gente não deixasse de ver as suas especificidades, justamente porque elas são cobradas. Eu lembro que ano passado eu estava com a turma do 5º ano, numa outra escola, e eles nunca ouviram falar de pronomes indefinidos. Então, eu passo a pergunta para vocês. Vocês já trabalharam com os pronomes indefinidos e interrogativos? Sabem quais são eles? Não me lembro. Tá. Paloma, Sara, Pedro. Também não lembro. Outra observação que eu coloquei aqui foi a relação quando você falou que alguns pronomes eles vão servir como objeto. Outro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, e eu estou numa certa angústia, né? Eu sempre comento isso com vocês, que como vocês vieram de escolas diferentes, com metodologias diferentes, eu fico me perguntando, em relação à transitividade verbal, quem é que lembra disso? Eu vou anotando, gente, porque assim, sempre eu vou ter que estar abrindo espaços para preencher algumas lacunas. Não sei se eu vou conseguir fechar tudo isso com vocês. Mas em relação à transitividade verbal, Pedro, Sara, vocês lembram de alguma coisa sobre isso? Paloma? Eu não. Pronto. Então já anotei aqui. E Também não. vocês não estranhem quando a gente está aqui desculpa, numa sequência do trabalho com classes gramaticais. Então, quando a gente terminar, eu vou pegar esses pontos, porque são pontos primordiais de análise. Então, eu vou trabalhar depois um pouquinho com vocês transitividade verbal, porque quando ele falou de objeto direto ou indireto, eu trabalho diretamente com essa transitividade verbal. E se eu não lembrar o que é, eu não vou conseguir determinar. Então, quando a gente terminar essas apresentações, a gente vai passar um pouquinho por transitividade verbal, tá certo? Vamos lá. Pronome. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem para ver se eu consigo. Porque a gente começou um pouquinho atrasado, então vamos lá. Pronome, classe de palavras variáveis, e elas são chamadas de variáveis justamente porque elas têm essas flexões em relação a gênero, em relação a número, em relação a grau. Não sempre, necessariamente, eu vou ter essa flexão em grau, mas em gênero e número sempre ela é bem marcada, cuja finalidade é substituir ou determinar, acompanhar um substantivo. Eles se classificam em razões dessas funções, justamente por acompanhar ou substituir esse nome, né? Esse substantivo. Aquele que substitui o nome é chamado de pronome substantivo, como ele deu o exemplo do João. O João foi trabalhar, pegou Covid, morreu. Quando ele tira o João e substitui por ele, eu tenho um pronome substantivo, porque ele entrou no lugar de nome. Ele foi trabalhar e morreu. E o que determina, acompanha, né, é o pronome adjetivo, o que vai qualificar. Além disso, nós temos as subclassificações em pessoais do caso reto, que ele já exemplificou, pessoais oblíquos, que para cada um desses pronomes do caso reto eu tenho substituições já determinadas. Tenho ele sendo tônico, pronúncia forte, determinada,
E eu tenho os átonos, que só ganham sentido quando acompanhados por outras palavras que vão dar o entendimento a ele. Os de tratamento, relativo, outra coisa. Vou anotar aqui, ó. Pronome relativo, porque eu tenho que ter uma atenção especial com o pronome relativo. Porque a gente tem o uso do pronome relativo que. E ele vai entrar justamente nas orações subordinadas. Ele é sempre um fator determinante nas orações determinadas. Então, eu vou deixar também anotadinho aqui do lado para que eu dê uma atenção especial depois para esse pronome relativo que. Então, nós temos de tratamento, relativos, possessivos, demonstrativos, os indefinidos e os interrogativos. Os pronomes substantivos, ao substituir o substantivo, exercem a mesma função sintática que este exerceria, ou seja, núcleo do sujeito, do objeto direto ou indireto e do complemento nominal. Outra informação, complemento nominal. Estou anotando tudo aqui. Etc. João passou no vestibular. João é o núcleo do sujeito, né? João passou no vestibular. Quem passou no vestibular? João. Nesse caso, eu sei que esse é o meu núcleo do sujeito. Aí eu digo assim, ó, ele passou no vestibular. Ao substituir João pelo pronome reto ele, este passa a ser o núcleo do sujeito. Ele continua exercendo a mesma função que o João. Mas quando eu digo assim, ó, gosto de João. João já é o núcleo do objeto indireto. O que é que isso significa? Quando eu vou falar de transitividade verbal, e aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês, eu faço aquelas perguntinhas para o verbo. O verbo é gostar. Gostar, ele pede preposição. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Se eu tenho essa presença de preposição, eu tenho um objeto indireto. Não esquentem a cabeça agora com isso, eu estou só dando uma explicação um pouquinho rápida, mas eu vou falar sobre transitividade verbal com vocês. Aí eu digo assim, ó, gosto dele. Ao substituir João pelo pronome oblíquo tônico, este passa a ser o núcleo do objeto indireto, ó. Gosto dele. Tudo bem, gente, até aqui? Tá. Pronomes pessoais, já foi falado, são os pronomes que determinam a flexão da pessoa, de pessoa da oração. Pessoas do discurso são as pessoas de fala que participam da fala. Tenho eu, enquanto falante, tenho o outro como meu ouvinte e tenho o assunto a ser tratado. Primeira pessoa é o ser que se manifesta, a fala, no processo comunicativo. Pode ser chamado de enunciador, o locutor ou emissor, é aquele que transmite. Segunda pessoa, o ser que recebe a mensagem e decodifica, que é o receptor ou interlocutor. Terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala no processo comunicativo. Aqui, por exemplo, quando eu falo de primeira pessoa, o Paulo deu a aula, ele é a primeira pessoa, ele é o comunicador, é ele que está passando essa informação. Segunda pessoa, a turma do primeiro ano, para quem ele está explanando o conteúdo. E qual é a terceira pessoa? Sobre o que ele está falando. O conteúdo de classes gramaticais, no caso específico do Paulo, adjetivos e pronomes. Certo? Bem distribuído, a gente tem um quadro comunicacional. E depois a gente vai trabalhar sobre isso, a gente vai sempre retomando conhecimentos. E nesse caso, no exemplo mais prático, é isso que a gente tem aqui. Pronomes pessoais, eles subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, sendo átomos e tônicos. O caso reto são os pronomes pessoais que sempre exercem função de sujeito da oração. Tá aqui, já foi mostrado por ele, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, determinando singular e plural. Exemplo, eu corri durante 1 hora. Espera aí. Tá aqui. Eu corri durante 1 hora. Tu correste durante 1 hora. Ele correu durante 1 hora. Nos exemplos acima, os pronomes eu, tu e ele exercem a função sintática do sujeito. Isso a gente já viu.
do verbo correr, o qual deve concordar em número e pessoa com seus sujeitos. Assim sendo, construções como eu vi, ele são equivocadas, visto que o pronome pessoal reto está sendo usado como objeto direto do verbo ser. Atenção, eu vi ele. Por que que está errado? Se eu coloco isso como questão de prova, por que que a construção eu vi ele está errado? Deixa eu circular aqui. Ó, olha essa explicação que tem aqui, ó. A função sintática de sujeito do verbo correr vai ser usado com os pronomes retos. Aqui ele tem função de sujeito? Quem é o sujeito? Quem viu ele? Não é o eu? Os pronomes do caso reto, ele só tem função de sujeito. Ele não pode estar aqui como objeto. Ele não pode estar aqui como função de objeto direto ou indireto. No caso dos pronomes do caso reto. É justamente por isso que essa construção está errada. Esses pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, só podem exercer função de sujeito, certo? Eles não podem estar com função de objeto. Entendido? Visto que o pronome pessoal reto está sendo usado como objeto direto do verbo ser, os pronomes retos jamais exercem função de objeto, são sempre sujeitos. Agora aqui que ainda tem coisa aqui em pronome. Os átomos, todos os pronomes oblíquos exercem função de complemento, em especial de objeto direto e indireto. Diferenciam-se dos tônicos, pois estes são sempre preposicionados, tem sempre a presença de uma preposição, e não se prendem ao verbo pela colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Vocês viram isso? Dar-te-ei. Já viram essas construções, principalmente em textos literários? Isso é colocação pronominal. Também estou anotando aqui, para que eu passe isso para vocês. Aí eu tenho, na primeira pessoa, o me, segunda pessoa, o ti, terceira pessoa, o si, esse o e a aqui, ó, são pronomes, tá? Não são artigos, não. O li, eu o vi. Quando eu digo assim, eu o vi, aí a construção está correta. Primeira pessoa, nós, vós. Terceira pessoa do plural, si, os, as e lis. Deram-me o recado. Olha aqui, ó. Deram-me o recado. O pronome em destaque é o objeto indireto do verbo dar. Viram-me no estado. O pronome em destaque é o objeto direto do verbo ver. Aqui eu tenho os pronomes a, o a, o os e o as são pronomes. Não vão confundir com os artigos. Vejam a função. O Paulo disse o seguinte, essas palavras podem mudar de classe gramatical, dependendo do contexto que elas vão estar inseridas. Então, eu tenho que analisar o enunciado como um todo para que eu tenha essas informações. Deixa eu passar isso daqui, ó, porque ele vai falar de eu a amo, o verbo amar é transitivo direto e o pronome a exerce função de objeto direto. O li também, como eu vou falar de transitividade verbal, eu vou falar sobre isso depois. Aqui são os tônicos, o mim, o ti, o si, o ele, o ela, nós, vós, se, ele, ela. Para cada um dos pronomes do caso reto, eu tenho também os oblíquos que são correspondentes. Depois eu falo sobre isso. Possessivos, ideia de posse, relação de posse.
Estabelecem relação de posse entre um objeto e uma das três pessoas do discurso. Meu, meus, minha e minhas. Teu e tua, seu e sua. Nosso, nossa, vosso e vossa. Seus e suas. Os relativos. Eu quero que vocês façam print dessa telinha aqui, para que depois eu fale sobre isso com vocês. Os pronomes relativos, ao mesmo tempo, retomam o nome imediatamente anterior e substituem-no dentro de uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. É uma oração que caracteriza, define ou particulariza esse nome. Olhem aqui o quezinho, ó. Atenção especial para esse que. O que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem. Atenção especial para o onde. Eu já deixei aqui marcadinho, mas atenção especial para o onde e o aonde. De onde, que é o donde, que a gente quase não utiliza. Cujos, cujas, como e quanto. Em primeiro lugar, veja a capacidade de retomada e de substituição desses pronomes. Pegue os livros que estão sobre a mesa. Olha o quezinho aqui, ó. A oração em negrito é uma oração adjetiva. Observe que ela caracteriza livros. Não são quaisquer livros, não é qualquer um. Os livros estão sobre a mesa. É que retoma e substitui livros, é o pronome relativo que. Já está anotadinho aqui, a gente vai ter uma aula particularzinha só sobre esse pronome. Aonde? A cidade aonde o Pedro vai fica no interior de Goiás. O pronome relativo aonde retoma e substitui cidade. Pedro vai à cidade. A garota da qual nós falamos mora nesta rua. O pronome relativo a qual retoma e substitui garota. Demonstrativos são os pronomes que eram originalmente usados para posicionar espacialmente um objeto. E esse daqui também, gente, quem é que lembra sobre o uso do isso, do isto ou aquele? Que são fatores determinantes para o uso dos pronomes demonstrativos. Se eu digo aqui, ó, este lápis me pertence. Eu devo dizer este ou eu devo dizer esse? Qual é o correto? Qual é o pronome demonstrativo que eu devo usar nessa situação? Minha cara toda camuflada. Os demonstrativos, eles determinam posição. E eu consigo fazer análise dessa posição do objeto no discurso toda vez que eu uso esses pronomes. O este significa que o objeto está próximo de mim, primeira pessoa, quem fala. Mas se eu olho para a camisa do Paulo e digo assim, Paulo, essa sua camisa, ou digo assim, essa camisa é bonita. O essa determina que a camisa está próxima do Paulo, a quem eu estou me referindo. Quando eu uso aquele ou aquela, ele não está próximo nem de mim e nem da pessoa com quem eu estou falando. Ele está distante dos dois. Quando for na próxima aula que a gente tem a apresentação, que a gente continua, eu faço só um apanhadozinho para a gente concluir esses pronomes e já entra a apresentação do próximo, tá? Anotem dúvidas, perguntas, questionamentos, tá? Vocês estão só ouvindo e se preparando só para o de vocês.